Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Valdir e na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre as relações inversas da trigonometria. A primeira delas que a gente vai falar é a secante, beleza? Vou trazer para vocês o que é uma secante no olhar geométrico, para vocês olhar para um desenho e saber que está falando de secante ali, tudo bem? E vamos falar também das outras relações inversas nas próximas aulas. Então vamos lá para a secante? Então tá. Depois que a gente vê a forma geométrica, a gente vai aprender a forma algébrica, a formulazinha para a gente utilizar. Beleza? Basicamente, pessoal, a secante ela tem a ver com uma reta tangente que vai cortar o eixo dos cossenos. Tudo bem? A gente vai fazer o seguinte, ó, construímos um ângulo, tá? Um ângulo X, e nesse ângulo X ele bateu na circunferência nesse ponto, que a gente vai chamar de ponto P, beleza? E vamos construir nesse ponto aqui nesse aqui, uma reta tangente. Lembra que a reta tangente encontra a circunferência em um ponto só e ela forma um ângulo de 90 graus com esse raio, beleza? Então vamos lá. Ó, então nós temos que aqui, pessoal, ela formou um ângulo de 90 graus, tanto aqui ou quanto aqui, a mesma coisa. E nós temos que ela encontrou nesse ponto P e nós temos que essa caída aqui, ó, esse ponto E é onde ele encontra no eixo do cosseno. Lembra que o cosseno cansado está deitadinho aqui e a gente encontrou esse pedaço aqui, ó. Esse comprimento que a gente tem aqui é chamado de secante, tá? Mas dá para mostrar isso pela semelhança de triângulos, beleza? Eu vou mostrar rapidamente, só para entender de onde veio a fórmula, mas a gente vai focar mais em utilizar a fórmula, beleza? E eu queria mostrar para vocês o que era uma secante. Então, para a gente poder chegar na fórmula utilizando a semelhança de triângulo, eu preciso descer a altura em relação ao ponto P. Então, vou criar a altura aqui em relação ao ponto P. Ele vai ficar assim, ó. Tá? Então, nós temos aqui que a gente criou novos triângulos, tá? E esse triângulo também é retângulo, porque a altura também forma ângulo de 90 graus. Beleza? Ó. Então, nós temos o triângulo POC, e esse triângulo POC ele tem um ângulo de 90 graus aqui, beleza? E tem um ângulo X. Tá, ó. O ângulo POC, nós temos que ele tem o X e tem um ângulo de 90 graus. O ângulo O, o triângulo OPE, esse triângulo aqui, também tem um ângulo X. E nós sabemos, e acabamos de falar que a gente vai chamar esse tamanho de secante. Tudo bem? E a gente quer aprender como a gente pode calcular essa secante. Então, eu não sei como o valor dela, eu quero calcular ela. Então, eu tenho que usar a semelhança de triângulo para determinar um valor para ela. Como que eu faço isso? Nós sabemos que os dois triângulos são semelhantes, pelo caso AA, pelo caso ângulo-ângulo, tudo bem? E a gente vai chegar nessa regrinha de 3 aqui, ó. Nós temos que, o que a gente quer encontrar é o OE, tudo bem? Que é a secante. Eu quero provar como eu posso calcular a secante. A secante, ela é equivalente ao lado OP, ó, que é o raio da nossa circunferência unitária, e ele vale 1. Não esqueçam disso, tá? Então, 1. E nós temos que o OP, novamente, desse primeiro triângulo aqui, ó, desse segundo triângulo, desculpa, vale 1. E o OC aqui vale cosseno x. Por quê? Lembra, cansado, o OC aqui é cosseno. E o OP e o PC aqui valeria seno. Tudo bem? Referente ao triângulo que a gente tem de seno e cosseno. O que a gente já havia visto nas aulas anteriores. Tudo bem? Nós sabemos que OE sobre 1, porque o OP vale 1. Então, com isso, e o outro é 1 sobre cosseno. Beleza? Que o OP vale 1 e o OC vale cosseno. Então, obrigatoriamente, aqui sobrou só o OE e aqui ficou 1 sobre cosseno. Só que, o que é o OE? Então, o OE é 1 sobre cosseno. Então, nós temos que a secante é o inverso do cosseno. Como assim, professor? Vamos para o lado algébrico para a gente entender como a gente faz a continha? Então tá. Qual que é a definição de secante, então? A gente vai para ela agora. Ó. Lembrando que a secante é esse risco em vermelho aqui, ó. Então, vamos para a secante? Então tá. A definição que a gente tem, ó, a secante de um ângulo de medida x, e denota-se por secante de x, por sec de x, a razão de 1 sobre cosseno. E o cosseno não pode ser zero. Por quê? Porque eu não sei dividir por zero. Beleza? Eu vou mostrar o cálculo
passo a passo, porém eu vou falar de uma forma rápida de fazer a secante. Vamos lá? Ó, nós queremos calcular a secante de 45 graus, beleza? Então vamos lá, vamos pegar a tabelinha. Nós sabemos que a secante é o inverso do cosseno, então a gente vai trabalhar com a mesma regra do sinal do cosseno, tudo bem? Nós temos que a secante no primeiro e quarto quadrante é positivo e no segundo e no terceiro é negativo, beleza? O 45 ele está no primeiro, então não preciso me preocupar com o sinal, ele é positivo, tudo bem? E nós sabemos que o 45 ela vale raiz de 2 sobre 2, tá? Eu vou colocar aqui por fórmula, mas você vai poder fazer direto, tá? Vamos lá, 1 sobre cosseno de 45, beleza? E nós sabemos que o cosseno de 45 é 1 sobre raiz de 2 sobre 2. Aqui que eu falei que poderia ser direto, você não precisa ficar montando isso aqui. Basta você lembrar que a gente quer o inverso do número que está aqui embaixo, ó. Aqui era a raiz de 2 sobre 2. O inverso de raiz de 2 sobre 2 é 2 sobre raiz de 2, tá? Tudo bem até aqui? Beleza, ó. Então, ó, se eu perguntasse para vocês, secante 45, olhou na tabelinha, raiz de 2 sobre 2, porque ela é inverso do nosso cosseno, tá? Então, eu coloco ali na resposta 2 sobre raiz de 2, beleza? Secante 2 sobre raiz de 2. Só que eu não posso deixar a raiz embaixo, então eu racionalizei. Trouxe a raiz para cima e tirei a raiz de baixo. Simplifiquei o 2 de cima com 2 de baixo, me sobrou raiz de 2. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo? Então tá. Secante de 2π sobre 3. O 2π sobre 3 é equivalente, está em qual quadrante o 2π sobre 3? Lembra lá como a gente faz essa conta? É isso aí. Nós pegamos π, né? Você pode transformar isso em graus se você quiser para encontrar aqui, ou você pode retirar isso aqui de π, tá? Então nós temos que π menos 2π sobre 3, ele vai dar π sobre 3, beleza? E com isso nós sabemos então que esse ângulo aqui é o ângulo equivalente a 60 graus, ou π sobre 3, no segundo quadrante. Então, como a gente vai calcular o cosseno aqui no segundo quadrante, tem que lembrar que tem que usar o sinal de menos. Lembrando, pessoal, se você não lembra da simetria, é só voltar nas aulas de cosseno de simetria lá, que a gente tem, explicando todo esse passo a passo. Beleza? Eu só fiz de uma forma um pouquinho mais rápida. Então, obrigatoriamente, a gente vai calcular aqui, então, ó. Nós temos que é 1 sobre o cosseno de 2π sobre 3. Lembrando novamente que eu estou fazendo passo a passo, porém você poderia ter vindo aqui no cosseno, que é 1 sobre 2, tá? Lembrando o negativo, e ter feito o inverso. Mas eu vou colocar aqui passo a passo, ó. Nós sabemos que é 1 sobre menos meio. O que eu faço aqui? Eu inverto menos meio, vira menos 2. Beleza? Então, se eu perguntasse para vocês, qual é a secante de 2π sobre 3? Olha para cá, tá? 1 sobre 2, porque ela é simétrico ao π sobre 3. Aí nós temos que o inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1. Beleza, pessoal? Então, por isso eu fico 2. E nesse caso, como ela é negativa no segundo quadrante, então fica menos 2. Espero que tenha ficado claro, pessoal, e até a próxima.